A Arca da Aliança era uma caixa de madeira coberta de ouro, tanto por cima quanto por dentro. Toda a caixa revestida de ouro. Foi uma ordem de Deus dada ao povo de Israel. Essa caixa, sobre ela, tem 2 querubins com as asas assim de um lado e com as asas assim do outro lado, em cima da caixa. E no meio, algo como se fosse uma bacia, um propiciatório, aonde, uma vez por ano, o sumo sacerdote jogava ali sangue, pedindo ao Senhor perdão pelos pecados do povo. Era o dia da expiação. Essa Arca da Aliança significava Deus no meio do povo. A Arca da Aliança, toda vez que o povo ia para algum lugar, a arca ia na frente. Como quem diz, Deus conduzindo a gente. Toda vez que o povo ia para uma guerra, o que ia na frente? A Arca da Aliança. A Arca da Aliança ia na frente, para que eles pudessem enfrentar uma batalha com Deus à frente. A Arca da Aliança era um objeto, mas um objeto que lembrava ao povo algo que era muito novo. A sociedade estava começando, eles não tinham Bíblia, eles não tinham os profetas, eles não tinham um monte de coisa. Então Deus mostra ao seu povo, através de um simbolismo, que existem os anjos e que existe a glória de Deus. E sabe, uma das coisas que estava dentro da arca? As tábuas da lei, com os 10 mandamentos, que Deus entregou na mão de Moisés. Ou seja, a presença de Deus estava ali, condicionada à obediência à sua lei. Quem pegou essa? Na Arca da Aliança havia uma lei, um código de atitude, que influenciou toda a justiça do mundo. Não matarás, não adulterarás, não furtarás, os princípios de Deus para que o homem vivesse uma vida feliz. Eu coloco a minha glória, mas eu coloco a minha glória dentro da tua obediência. Toda vez que você vai tocar na glória de Deus, você tem que ter temor. Toda vez que você vai fazer as coisas para Deus, você tem que ter temor. Você não é perfeito, você não tem que fazer da melhor maneira, tal, você não tem que ser o melhor do mundo, mas você tem que ter temor, você tem que ter o coração quebrantado. Mas a Arca da Aliança significa mais uma coisa, ela significa teofania. O que é teofania? Teofania é manifestação presencial da glória de Deus. Quando a Arca da Aliança estava lá no tabernáculo, no deserto, sabe o que acontecia? A nuvem de Deus vinha e parava sobre a Arca da Aliança, e o povo via a nuvem parada sobre a Arca da Aliança, a glória de Deus sobre o povo, era visível, era incrível, era uma manifestação surreal, assustadora, impressionante. Meus amados irmãos, Deus estava ali se revelando. Sabe o que isso significa? Que Deus continua querendo se revelar a mim e a você. A Arca da Aliança significava: ei, eu me mostro para você. Eu me mostro numa nuvem, eu me mostro numa labareda de fogo, eu me mostro numa fala, eu me mostro numa canção, eu me mostro num gesto, eu me revelo, perceba-me, eu estou me revelando a você. A Arca da Aliança era a revelação diária de Deus junto do povo. Que coisa maravilhosa a Arca da Aliança, hein? A glória de Deus presente, um simbolismo da glória de Deus, um objeto que remete o povo, que ainda não entende muita coisa, não tem Bíblia na mão, precisa de uma coisa mais palpável, e Deus fala: está aqui, ó, eu vou dar para vocês um objeto, vou derramar minha glória, vocês só de chegar perto perceberão a minha glória. Deus não tem mais uma arca de ouro, Deus não tem mais uma arca com tábua dentro. A arca agora é uma vida,
e a lei está na tua alma. Se eu sou a arca, como que eu carrego a arca? Como que eu carrego a aliança? Como que eu carrego a unção? Como que eu carrego esse poder? Como que eu carrego essa manifestação? Como que eu carrego essa presença de Deus para onde eu vou? Se nós somos os carregadores da arca, se nós somos os carregadores da glória, como é que isso acontece na nossa vida? Por que que nós não estamos sendo a mesma coisa que a arca objeto, com a glória de Deus era para aquela época? Quem pode levar a arca? Primeiro, quem é sacerdote de si mesmo. Pastor, quem é sacerdote de si mesmo é você. Tem que ser sacerdote de si mesmo. Você tem que ter uma atitude sacerdotal. Pastor, não estou entendendo nada, explica melhor. Então tá, versículo 2, nós vemos assim, olha: então Davi disse: somente os levitas poderão carregar a arca de Deus, pois para isso o Senhor os escolheu e para ficarem sempre a seu serviço. A lei mosaica dizia que só podia carregar a arca quem? O sacerdote, alguém da família, um levita. Só podia carregar a arca quem tinha um sacerdócio. Pois se você carrega a arca, significa que você agora é um sacerdote. O que o sacerdote fazia? Ele fazia sacrifícios para que o povo recebesse perdão, sim ou não? Significa que você deve se sacrificar para que as pessoas possam se arrepender dos seus pecados e ter perdão. Eles faziam a mediação entre o povo e Deus, sim ou não? Significa que você tem um papel de ajudar as pessoas a chegarem a Deus, fazer a mediação entre elas e o céu. Eles faziam intercessão pelos seus próprios pecados, sim ou não? Significa que você, ao pecar, pode botar o teu joelho no chão e orar, e no teu quarto se arrepender, e falar: Deus, eu estou errado, tem misericórdia da minha vida, por favor, Senhor, muda a minha vida. Senhor, olha o que eu fiz de novo, olha como eu falei com a minha mulher agora, olha o que eu falei com a minha mãe agora, olha o que eu fiz com a minha vida, olha como eu desprezei tudo que Deus colocou na minha vida, que o Senhor colocou na minha vida. Senhor, tem misericórdia. Por quê? Porque Ele intercedia pelo pecado do povo, inclusive ele. Ué, pastor, mas você não é sacerdote? Não, o sacerdote usa cirola de linho. Eu não estou afim não estou afim. O sacerdote usa umas roupas esquisitas. O sumo sacerdote tinha um monte de pedra assim pendurada na roupa dele. Não achei legal não, estou afim não. Ué, pastor, como assim? Querido, o sumo sacerdote, o livro de Hebreus deixa claro que é Jesus, e que agora você é o sacerdote de si mesmo. Pastor, o que você é? Eu sou pastor. O que é o pastor? Um guia espiritual, um modelo espiritual, um motivador espiritual, um orientador espiritual, para que você cumpra a sua missão, para que você tenha alegria na vida, para que você saiba o caminho de Deus, para que você tenha comunhão na igreja. Porque esse papo: eu estou com Deus, eu não estou com a igreja, você está no inferno e não sabe. Você despreza o corpo de Cristo e você acha que você fica com cabeça, que é Cristo. Aonde você tem isso na Bíblia? Não, eu estou bem com Deus, só não estou com a igreja. Irmão, Ele é o cabeça da igreja, a igreja é o corpo de Cristo. Ele nunca falou que era perfeito esse corpo, mas Ele morreu por esse corpo. Não fala mal do corpo dele não. Ame. Trabalhe. A igreja está cheia de coisa errada. Está cheia de coisa errada. O cara falou: pastor, eu vou sair da igreja. Por quê? Muita fofoca. Que mais? Muita gente falsa. Que mais? Há muita gente com intriga na vida, muita gente que faz coisa errada na vida. É mesmo? Beleza, então tu pode sair da igreja, mas só me faz um favor antes. O quê? Pega um copo d'água aqui, cheinho o copo, dá 3 voltas na igreja sem pingar nenhuma vez. Que isso, pastor? Copinho, assim, não precisa ser da boca não, pode ser só perto da boca,
Dá 3 voltas aqui, sem pingar de uma vez aqui, que aí você pode ir embora. Tá bom. Pegou o copo, deu a primeira volta, pegou o copo, deu a segunda, o copo, deu a terceira, chegou aí, pastor, nem um pingo, viu? Consegui. Agora já posso ir embora da igreja, né? Falou, pode, mas só uma perguntinha antes. Enquanto tu estava dando essa volta aí, olhando para o copo aí, tu viu alguém fazendo fofoca? Não. Enquanto tu estava dando essa volta aí com um copo com água aí, tu viu alguém sendo falso? Não. Enquanto deu a volta aí, tu viu alguém sendo traíra? Não. Pois é, irmão, arruma o que fazer na igreja, tu não vai ficar reparando os defeitos dos outros. Sim ou não? Arruma o que fazer, tu não faz nada, fica olhando para os outros, cara. Aqui tem gente perfeita não, aqui é gente. Nós precisamos entender isso, que nós temos que produzir para o reino de Deus, e parar de ficar olhando para os outros, julgando os outros, porque senão a gente perde a nossa bênção, a nossa manifestação. Você é um sacerdote de si mesmo. Os pastores estão aqui para guiar, para orientar, para sentar, para que você faça o ministério. A pessoa vira para mim, pastor, eu tenho que falar um negócio contigo. Ô irmão, você já conversou com o seu líder de célula? Ainda não, tem que ser contigo. Tu já conversou com o teu supervisor de área? Ainda não, tem que ser contigo. Tu já conversou com o pastor de rede? Ainda não, conversou, tem que ser contigo. Tu já conversou com Jesus? Não, tem que ser contigo. Falei, irmão, você quer me matar? Você quer me matar? Minha consciência vai ficar pesada, porque eu não vou te atender, eu vou ficar frustrado. São só 28 mil, irmão. Como é que eu faço, meu amado? Não faz isso comigo. Aceita que o meu pastoreio não está só em mim mesmo, que tem sacerdote aqui, que tem gente aqui inteligente, apaixonada por Deus, que vai ter palavra profética e unção de Deus, e que vai dar um conselho melhor que o meu, 1000 vezes melhor. Ó, deixa eu falar, bem melhor. O pastor não detém o segredo quem detém é o Espírito Santo de Deus. Quer morrer? Não? Então se consagra para pegar a arca. Vocês têm que se consagrar, vocês têm que mudar de vida, vocês têm que se purificar. Irmão, para a gente carregar a arca do Senhor, a gente precisa mudar a nossa forma de pensar, a nossa forma de agir. A gente não pode achar que tudo que todo mundo está falando, que todo mundo está dizendo, que a gente tem que aceitar como normal, porque tem coisa que é comum, mas não é o normal. Normal é crente orar, normal é crente ler Bíblia, normal é crente ser generoso, normal é crente ser dizimista, normal é crente perdoar, normal é crente ouvir mais e falar menos, normal é crente lutar para salvar todo mundo, normal é a gente ter vida apaixonada por Deus, normal é a gente amar mais pessoas do que coisas, normal é a gente ter uma vida pura. Isso é que é normal, isso é que é normal, mas hoje isso está incomum. O comum é diferente, o comum é o contrário disso, infelizmente. Olha o que diz o Pai Nosso: não nos deixe cair em tentação, mas livra-nos do mal. A oração diz, ó, não deixa a gente cair em tentação não deixa nem a gente cair na tentação. E outra coisa, se a gente estiver perto de cair, livra a gente. Sabe, os prazeres do mundo que roubam a aliança da gente, que roubam a arca da aliança, o poder de Deus, a glória de Deus da gente, os pecados, eles são tão momentâneos, eles são tão pequenininhos, que se a gente fosse um pouco mais inteligente, a gente não dava mole para eles. Mas você tem que desvendar onde estão os riscos para a sua santidade. Tem lugar que você não pode ir, tem gente que você não pode ir, tem namoro que você acaba agora logo. Já acaba aqui dentro do culto mesmo. Que é um namoro que um não quer santificar. Não quer santificar. Não vou namorar sem as paradas todas. Qual a garantia que você tem que essa pessoa ama você? Como assim, pastor? Ué, se a falta do teu corpo me impede de continuar com você, eu amo mais
o que você me dá de sexo do que o que você me dá de amor. Agora, quando uma pessoa te ama mais do que o sexo é a cereja do bolo. O sexo é complemento. O sexo abençoa, porque existe um amor mais profundo do que o desejo humano, o desejo erótico. Quem entendeu isso? Ah, então pastor, não vou nem mais fazer sexo. Não estou falando isso não, minha irmã. Não entenda errado não, tá? Não entenda errado não. Casou, vamos lá. Casou, não queria, não casava. Casou, vamos lá, regulamento. Amém, irmãos? É uma bênção do Senhor na nossa vida, é uma glória de Deus na nossa vida, é um presente do céu na nossa vida. Nós não estamos nem aí para essas minorias que falam por aí, porque aqui não tem minoria, aqui tem povo de Deus. Aqui é um povo só. Aqui é um povo só. Esses papos de minoria para a gente não funciona. Meus irmãos, você tem que carregar as cargas do ministério, se você quer ter a arca da aliança na tua vida. Você quer não fazer nada e ter a arca da aliança. Deus te enche de glória e de poder para quê? Para nada. Deus te unge para quê? Para nada. Deus te reveste para quê? Para nada. Deus não vai mandar da glória dele para quem não vai usar, meu irmão. Deus não vai mandar do poder dele, dos milagres dele, dos mistérios dele. Ah, pastor, quanta coisa linda aconteceu na tua vida. É, mas tu não sabe as dores que eu já passei e que passo. Não adianta você ser correto, tem que parecer. Olha o que diz o texto no versículo 27. Diz assim: Davi vestia um manto de linho fino, como também todos os levitas que carregavam a arca, os músicos e os quenanias, chefe dos músicos. Davi vestia também o colete sacerdotal de linho. O Davi estava com a roupa apropriada, os sacerdotes com a roupa apropriada para carregar a arca. Querido, você quer carregar a arca do Senhor? Você tem que ter uma roupa apropriada. Você tem que ter um linguajar apropriado. Tem irmã que é santa, mas a roupa passa a visão de que você não é tão santa. Tem gente que é santo, mas assim, você no futebol fala umas coisas que ninguém acredita que você é santo. Não adianta só parecer, só ser, tem que parecer. Eu falei de manhã, eu não dou carona para mulher nenhuma. Não dou. Só a Nádia, que a minha mulher liberou, a pastora Nádia. Bianca falou, pastora Nádia pode. Não dou carona. Ué, pastor, não dá? Não dou. Mas se estiver chovendo, tem uma irmã ali na frente da igreja, pastor, eu vou falar para ela, olha irmã, deixa eu ver aqui se eu arrumo alguém aqui para te levar lá. Aí eu arrumo alguém e a gente vai junto levar a irmã lá. Ou então eu pago um Uber para a irmã. Ou então eu falo, irmã, está meio quente hoje, até que molhar não é tão ruim. Aí você fala, pastor, mas que coisa ridícula. Tem gente pensando aí, você já pensou? Que ridículo. Ridículo? Irmão, se eu pegar uma senhora de 150 anos, loura, irmão, loura é tudo loura. De costa então é tudo loura. 150 anos, botou lá aquele cabelo pintado de louro, ninguém sabe que é branquinho por baixo. Eu boto no carro aqui, eu saio ali, já tem um filho das trevas ali fora, fala assim, pastor, saiu com a loura aí, meu irmão. Não adianta ser, tem que parecer. Você tem que evitar as coisas que afastam você. Ah, pastor, eu acho que tem nada a ver beber. Ah, tá bom, irmão, legal. E aí quando eu saio com meus amigos, a gente pede uma cerveja lá, a gente toma na mesa, todo mundo junto. Legal. E aí? Eles ficam doidos para vir na igreja no domingo contigo? Não. Por que será, né? Eles perguntam a você sobre a vida cristã? Não. Por que será, né? Talvez porque você seja, mas não parece. Irmão, tem um bichinho chamado Armínio. Meu pai que me contou essa história há 2000 anos atrás.
O armínio é um bichinho do pelo branquinho. Quando o caçador vem atrás do armínio, ele sai correndo. Se tiver uma poça de lama, o armínio para. E o caçador chega e pega, mata. Ele prefere morrer do que sujar o pelinho. Você deveria preferir morrer do que manchar a sua identidade espiritual. Mas para terminar, quem pode carregar a aliança? Quem pode carregar a arca da aliança? Quem tem um entusiasmo cativante. Irmão, nós somos a alegria do mundo. Não é o povo do carnaval, não é, pô. Não é o povo do circo, não é. Não é o povo da música eletrônica, não é. Os caras da música eletrônica, se fosse tão bom assim música eletrônica, eles não tomavam bala depois, né? Bala, estou falando, não é bala droga, tá? Só traduzindo, desenhando. Não é bala juquinha, não. Eles não fumavam maconha depois, eles não tomavam xixi depois. Se o baile funk fosse tão bacana, o baile funk só, eles não ficavam transando no corredor depois, não precisava, só o funk já estava legal, mas eles precisavam de alguma coisa a mais. Se fosse suficiente, não precisava de mais nada, ué.